Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aqui nós vamos para mais uma live, estudando o livro de Daniel. E está sendo uma bênção. Muitas pessoas estão participando. E eu estou seguindo o curso Bíblia, Guia de Estudo Bíblia Fácil, Profecias de Daniel. É um curso promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu estou fazendo, e agora vai ser a lição 4. Eu já fiz a lição, né? Estou bem adiantado. São 16 lições. Eu já estou na lição, deixa eu ver aqui, 10. Mas nas lives eu estou agora na 4ª live. Eu quero que você acompanhe, compartilhe aí com outras pessoas. Um feliz sábado, feliz final de semana para todos. A lição é Prova de Fogo. Como introdução nós temos: o rei Nabucodonosor ficou por muito tempo impressionado com a interpretação do sonho da estátua que abriu perante ele acontecimentos que chegaram até os últimos dias. Daniel, capítulo 2, o versículo 28. Ele foi instruído acerca da parte que lhe cabia na sucessão dos impérios mundiais. Sabia que o seu domínio passaria a outro reino e assim sucessivamente até o estabelecimento do reinado de Cristo, porque na lição anterior nós vimos sobre os 4 reinos, a lição 3, uma estátua assustadora, e a estátua tinha uma representação da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E finalmente, nesta 4ª lição, nós vamos ver agora os moços aí, né, sendo testados, sendo provados. E Daniel principalmente. Nós vemos aqui, mas essa impressão não durou muito tempo. Seu coração não estava purificado da ambição e do desejo da exaltação. A prosperidade que acompanhou o seu raciocínio encheu seu coração de orgulho e presunção, como ele era, na realidade, muito presunçoso, muito egoísta. Portanto, passaram-se cerca de 9 anos desde o sonho com a estátua do capítulo 2 e o episódio descrito no capítulo 3, que nós veremos agora. Certamente foi com o intuito de consolidar e fortalecer o seu reino que Nabucodonosor decidiu construir uma imagem. O capítulo 3 de Daniel, na verdade, descreve uma história que surpreende e nos ensina como Deus protege e livra seus filhos dos perigos e da morte. Na realidade, o controle de Deus, o amparo de Deus para conosco é um amparo muito especial, é um amparo muito grande, e Deus nos livra. O que o rei Nabucodonosor construiu na planície de Dura? Daniel capítulo 3, versículo 1, e a primeira pergunta. Uma imagem de ouro com 30 metros de altura. Foi aí o que ele construiu. Nabucodonosor construiu uma imagem de ouro com 30 metros de altura e era toda feita de ouro puro. Este ato indica claramente sua intenção de perpetuar a glória do seu império e que este jamais seria vencido, isso no pensamento dele. Nabucodonosor estava duvidando da direção divina nos negócios humanos e queria ele mesmo ditar o curso da história.
Aí a pergunta número 2, muito obrigado a todos vocês que estão aí participando, compartilhem com outras pessoas, ok? A pergunta número 2, o que deveria fazer todos os que tivessem presentes à cerimônia? Daniel capítulo 3, o versículo 1. Todos deveriam se prostrar diante da estátua e adorar. Chegando o grande dia, ou a grande convocação, milhares de pessoas se ajuntaram à planície de Dura, diante da imagem de ouro que o rei havia construído. Segundo a orientação do rei, o que é que aconteceu aí? Quando os instrumentos musicais fossem tocados, todos deveriam se prostrar, todos deveriam, com muita reverência, adorar a estátua, adorar a imagem de ouro e, consequentemente, ao poder que ela simbolizava. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o grande rei, é a grande estátua. Na pergunta número 3, o que aconteceria com os que desobedecessem à ordem do rei? Daniel capítulo 3, o versículo 6. Eles seriam, evidentemente, condenados à morte. A ordem era clara: todos os que se recusassem a se prostrar e a adorar a estátua seriam condenados à morte. Uma fornalha seria acesa e os desobedientes seriam jogados, ainda vivos, com suas labaredas. Nós temos aqui a promulgação do decreto de morte. Qualquer que ousasse desafiar a ordem real pagaria sua rebelião com a própria vida. Era uma adoração imposta e não espontânea e voluntária. Todos teriam realmente que se prostrar diante da estátua e obedecer, e adorar. O objeto de adoração não era Deus, mas um rei que naquele momento pretendia, na realidade, assumir o lugar de Deus, porque ele considerava o grande rei, né? A pergunta número 4. Alguém presente à cerimônia ousou desobedecer? Aí nós temos aí Sadraque, Mesaque e Abednego. O segundo mandamento da lei de Deus proíbe qualquer tipo de adoração em imagens de escultura. Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao versículo 6, Deus proíbe terminantemente nós nos ajoelharmos diante de uma estátua, diante de uma imagem e fazermos oração. Porque a palavra de Deus nos diz: elas têm boca e não falam, têm ouvido e não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm boca e não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. É necessário que outras pessoas carreguem a imagem. E Deus proíbe terminantemente a adoração de imagem de escultura. Esses jovens hebreus foram criados no temor de Deus e tinham um conhecimento da lei de Deus. Aprenderam a amar e adorar somente o Criador da terra e do mar e do universo. Na hora da aprovação, sua decisão já havia sido tomada. Eles permaneceram fiéis a Deus, eles não se curvaram diante da estátua, não adoraram a estátua, desobedecendo assim a ordem do rei. Onde estava Daniel nesse momento? A Bíblia não informa. Provavelmente estivesse em alguma viagem a serviço do reino. Pode até ser que Nabucodonosor, conhecendo bem a Daniel e sabendo que certamente não se encurvaria diante da imagem, tenha planejado sua ausência para não sentenciar a morte a alguém tão especial. Mas são apenas suposições. A Bíblia realmente não fala sobre isso, não diz sobre isso. Apenas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam presentes naquela ocasião. E aqui nós temos a quinta pergunta. E uma nova oportunidade foi dada aos jovens para evitar sua morte. Uma nova oportunidade foi dada para eles, para que eles realmente não morressem. Qual foi a resposta ao rei? Aí nós temos Daniel capítulo 3, versículo 16 ao 18. Com a mesma convicção que demonstraram em recusar os manjares e vinhos na presença do rei, Sadraque, Mesaque e Abednego demonstraram a Nabucodonosor
que seu amor a Deus era inegociável. Eles não iam desobedecer a Deus. Eles preferiram realmente desobedecer ao rei, mas perpetuar a fidelidade ao Deus dos deuses. Disseram ao rei que o Deus a quem serviram era poderoso para livrá-los da fornalha de fogo, mas se Deus não os livrasse, ainda assim não adorariam a estátua de ouro, com o risco de perder a própria vida. Daniel capítulo 3 e o versículo 17. E esse tipo de firmeza moral somente é encontrada em um coração que teme a Deus, em um coração que conhece o Deus que protege, o Deus que livra, o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos negociar a nossa fé. Nós temos que nos mantermos firmes diante de qualquer adversidade, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer turbulência. Nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor. Porque Deus é aquele que nos livra quando Ele realmente quer nos livrar. Como eles disseram, olha, o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não iremos adorar a estátua. Nós iremos sim ser desobedientes ao teu decreto. A pergunta número 6. O que fez o rei diante da resistência dos jovens? Daniel capítulo 3, versículo 19 ao versículo 23. Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes. Ele, irado com o fato de ver suas ordens sendo desafiadas, o monarca ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes, como ele havia falado. Pergunta número 7. Como Deus recompensou a fidelidade dos 3 jovens? Daniel capítulo 3, versículo 24 ao versículo 27. O próprio Deus entrou com eles. Nenhum deles foi queimado. Nenhum fio de cabelo foi chamuscado. É muito interessante, é muito lindo. E alguns pensam que Deus sempre livra seus filhos de todas as provações e dificuldades. Entretanto, a história de Daniel 3 declara que Deus não impediu que aqueles jovens fossem lançados dentro da fornalha. O mais incrível foi que o próprio Deus entrou com eles no fogo e os livrou da morte, fazendo com que nem os fios de cabelo ou suas vestes fossem queimadas. Esse mesmo Deus promete estar conosco todos os dias da nossa vida. A palavra do Senhor nos diz: quando você passar pelas águas, as águas não se submergirão. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Significa, pessoal, que Deus permite algumas coisas acontecerem em nossa vida para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. Quem sabe você está passando por uma situação de calamidade, por um tempo de angústia, por um tempo de provação, e de repente você diz: meu Deus, Deus não está comigo. Claro que Deus está contigo. Abre os teus olhos, abre o teu entendimento, porque o Senhor é aquele que nos carrega no colo, nos momentos mais cruéis da nossa vida, mostrando-nos o seu imenso poder, mostrando-nos a sua glória. Pergunta número 8. Como o rei reconheceu a superioridade do Deus dos jovens hebreus em relação aos deuses da Babilônia? Daniel capítulo 3, versículo 28 ao 29. Após presenciar tão grande livramento, Nabucodonosor bendisse ao Deus verdadeiro e reconheceu como o único capaz de operar maravilhas, de efetuar maravilhas, de efetuar milagres. Ele então decretou que todo aquele que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fossem mortos. Nós vemos aqui, na realidade, Deus sendo glorificado, Deus sendo exaltado. Portanto, o Senhor permite algumas coisas acontecer em nossa vida para que nós possamos, na realidade, engrandecer o nome do Deus Todo-Poderoso. E a pergunta 9, que promessa Deus faz àqueles que hoje passam por provações? Isaías 42, versículo 3. Versículo 2, Ele vai estar conosco,
diante das dificuldades. Ele vai estar conosco diante de qualquer situação. Nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Deus, porque o nosso Deus, Ele é aquele que está conosco nas fornalhas desta vida, nas dificuldades nesta vida. E Nabucodonosor, ele ficou surpreso com o fato de o fogo não ter consumido Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele ficou ainda mais surpreso quando viu não 3, mas uma 4ª pessoa com eles. Disse ele: porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Eles nada sofrem, e o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Daniel capítulo 3, versículo 25. A questão aqui é quando nós andamos em fidelidade, quando nós andamos em comunhão, quando nós andamos em obediência. Deus vai glorificar o seu nome através das nossas vidas. Ele nos sustentará, Ele nos livrará em qualquer situação. Ele nos salvará de qualquer dificuldade. Portanto, a principal lição que nós podemos extrair sobre Sadraque, Mesaque e Abednego é que, como cristãos, jamais conseguiremos trazer o mundo a Cristo, nos tornando semelhante a Ele. Assim como fizeram estes 3 moços, nós também devemos revelar ao mundo o poder mais elevado de Cristo, com um propósito maior e uma moralidade superior ao mundo em que nós vivemos, tão contaminado. Aí, alguém está dizendo aí, saudade do professor Nelson? Um abração aí, tá? Um mundo tão contaminado, tão conturbado, tão distanciado dos planos de Deus. Se formos colocados diante da fornalha ardente, poderemos revelar que aquele a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. E lembre-se que o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Ele está conosco em qualquer batalha, em qualquer doença, em qualquer dificuldade, em qualquer situação, em qualquer fornalha ardente desta vida. O Senhor, Ele é soberano, Ele é poderoso para nos ensinar. E o estudo dos jovens lançados na fornalha de fogo ardente em Daniel 3, no Antigo Testamento, é muito fundamental para que nós possamos compreender a fé, para nós compreendermos a nossa obediência em relação ao Senhor. E nós devemos agradecer a Deus a cada instante, agradecer a Deus a cada momento, porque o Senhor, Ele está conosco, nos ensinando, nos mostrando o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele está preocupado conosco, o quanto Ele está preocupado com a nossa vida. Que nesta tarde você possa agradecer a Deus pelas lutas, pelas dificuldades. E aqueles jovens, eles estavam de pé na presença de Deus. Todos se prostraram diante da imagem, porém Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se venderam, eles não se renderam, não adoraram, não ficaram de joelhos diante daquela estátua. Na fornalha com o 4º homem, eles estavam lá dentro da fornalha. De acordo com Daniel 3:12, Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram a servir outros deuses e não adoraram a estátua que Nabucodonosor levantou. Eles preferiram estar com o 4º homem, aleluia, dentro da fornalha. E nós louvamos a Deus porque este 4º homem, ele nos protege a todo instante. Qualquer fornalha que nós enfrentamos, qualquer dificuldade, descansa o teu coração no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque a obediência nos leva realmente para o olho do furacão. Eles obedeceram, foram levados para a fornalha. Porém, Deus estava com eles, estava ali. Os 3 jovens foram lançados na fornalha porque optaram por obedecer a Deus. Nem sempre as lutas que enfrentamos é sinal de desobediência. Porém, é sinal de que Deus está se agradando da nossa vida, da nossa obediência. E nós temos
aquele que está conosco em todas as situações. Os 3 jovens poderiam criar vários argumentos para defender a desobediência, mas ao invés disso eles se mantiveram firmes, propuseram no coração. E nós, como cristãos, não devemos realmente seguir o curso deste mundo, mas obedecermos ao Senhor. Louvado seja Deus. Segundo Daniel 3,19, Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Porém, não sabia ele que o 4º homem estaria ali diante com eles, juntamente com eles. E Deus tem um plano para você e que você possa entregar a tua vida nesta tarde ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Amém? Um grande beijo, que Deus abençoe a todos.